Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o processo de avaliação de cerveja, né? Como é que a gente avalia uma cerveja? Mas antes da gente entrar, gostaria de te fazer uma pergunta. Você gosta do que eu posto aqui? Você também pode me ajudar. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu joinha. Obviamente, se você gostou, né? Não estou te implorando isso, mas dê se você gosta do nosso conteúdo. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu estou colocando vídeos curtos com muitas dicas, @fabricar cerveja, ok? Me encontre aqui por esse link do linktree/mfenol, lá você vai ter os meus acessos de Facebook, Instagram, seja pessoal, seja aqui do canal e tudo mais. Também conheço o curso de cervejaartesanal.net, um lugar para você poder aprender a fazer cerveja. E comente, participe, dê sugestões, só assim eu posso fazer o canal melhor ao que você merece, ok? Não deixe de participar, o canal ele é feito para você. A bibliografia utilizada é o livro Handbook of Brewing, na sua terceira edição, ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz para a gente avaliar uma cerveja, né? Então basicamente serão 5 os aspectos que nós vamos falar nesses vídeos de hoje. O aspecto visual, aparência, parte de sabor e aroma que está muito junto, né? Sensação de boca, no final drinkability, uma impressão geral. Então, vindo aí para o começo, a parte visual, né, a aparência, a gente vai julgar primeiramente a relação entre a transparência, quão limpa é a cerveja ou quão túrbida ela é. A maioria das cervejas, ela esteticamente ela é mais bonita quando ela é transparente, enquanto que alguns poucos exemplos, por exemplo, cervejas escuras e cervejas de trigo, elas vão ser cervejas mais turvas, né? Nós não vamos conseguir enxergar do outro lado. Esse aspecto ele nem sempre está relacionado à qualidade da cerveja, ao sabor que ela tem. É mais um apelo visual. Você pode ter cervejas incrivelmente saborosas e turvas, né? Do mesmo jeito você pode ter cervejas ruins e translúcidas. É mais um apelo estético mesmo, ok? O segundo aspecto está relacionado aqui à espuma, né? A qualidade da espuma. A espuma ela pode estar como do lado direito, aqui ela é bem fininha, bem cremosa, bem compactada. Essa é uma espuma de alta qualidade. Ou como estar aqui do lado esquerdo, né? Uma espuma cheia de bolhas, ela em níveis diferentes, né? Maior num canto, menor do que outro, bolhas grandes, dispersas, que estourou em pouco, né? Então essa aqui é uma espuma de baixa qualidade. A espuma límpida está mais ligada ali a uma queda de proteínas de médio e grande peso molecular, enquanto essas bolhas aqui mais altas estão relacionadas mais a proteínas de alto peso molecular. Então, por exemplo, maltes feitos aqui na América do Sul, geralmente eles tendem a dar esse tipo de aspecto quando a gente não faz uma parada proteica, ali nos 50 graus centígrados por alguns 10 ou 15 minutos, né? Enquanto os maltes europeus geralmente não têm esse problema, é mais difícil dar esse tipo de problema. Próximo aspecto está na retenção da espuma, né? O quanto que a espuma persiste depois da cerveja retirada, né? Neste lado aqui a gente está vendo uma espuma que está bastante persistente, né? Já foi feita aqui, tirada a cerveja, ela continua, e aqui a espuma ela desapareceu por completo. Então tem várias características ligadas à retenção de espuma, como por exemplo o pH da cerveja. Quanto mais ácida for a cerveja, menor vai ser a retenção de espuma, né? Sendo que há algumas técnicas para que cervejas ácidas tenham retenção de espuma, ok? E também a parte de estabilidade coloidal, né? O quão estável está essa parte de proteínas. Se você fizer, por exemplo, uma quebra muito longa de proteínas e a tua cerveja não tiver proteínas, ela não vai ter entre aspas, a gordura, né? A proteína, essa camada que segura essas bolhas para elas não estourarem. Vai ficar com essa cara de refrigerante. Próxima característica está em relação à cor, né? A cor está muito ligada ao estilo e é uma consequência dos grãos utilizados. As cervejas mais claras geralmente só têm grãos claros, como o Pale, o Pilsen, grãos base, enquanto que cervejas mais escuras elas podem ter outros tipos de grãos, como grãos caramelos, né? Grãos chocolate, grãos torrados, tostados e por aí vai. Então a cor da cerveja está muito ligada ao estilo que ela pertence e à receita em si, né, ao que de grãos foi utilizado lá.
Partindo agora, saindo do lado visual e entrando na parte de aroma e sabor, nós entramos aqui num mundo relacionado ao malte, né? O malte ele pode agregar várias qualidades sensoriais para a cerveja. Aqui é só uma lista deles, né? Que podem ser interpretados também como características ou como defeitos do malte, né? Por exemplo, o lado gramíneo do malte, ele está muito ligado ao processo de malteação mal feito, né? Aquele onde o grão foi muito verde para fazer a malteação e ele ficou pouco tempo malteando, então vai dar esse aspecto aí muito de gramíneo, de cereal cru também, tá? Vai ter aquela característica de parece uma coisa crua, né? Já quando ele passa por um processo bem elaborado de malteação, né, ele vai adquirir outras características conforme o tempo de malteação que ele sofre. Por exemplo, passando de um cereal já mais saboroso para sabores que vão remeter a pão e biscoito, né? Ainda mais malteados vão para o lado do caramelo, do toffee. Já indo para o lado escuro, vão pegar o lado de tosta ou torra, né? Então aqui a gente vai ter a cor de acordo com o tempo de malteação que a gente vai dar uma olhada nessa mesma roda que temos aqui, ok? Aqui, daqui para baixo, a gente tem algumas características ligadas a alguns maltes específicos, como por exemplo acidez ligada a malte ácido, né? Picância, alguns tipos de grãos, como por exemplo o centeio, que dá uma picância bem característica, doçura, como por exemplo presente no trigo, né? O grão de trigo, por ter muita proteína, ele agrega ali uma sensação que lembra muito essa doçura. Madeira, né? Vindo, por exemplo, de alguns grãos que são modificados ou eles passam por um processo de cozimento que vão dar notas de madeira ou mesmo defumado, né? Ali passando por um processo de defumação, ok? Já para o lado do lúpulo, a gente tem outras características também, né? As primeiras aqui até a penúltima são características sensoriais que são presentes em maior ou menor grau de acordo com o tipo de lúpulo, né? Por exemplo, lúpulos americanos geralmente tem mais essa pegada aqui do frutado, cítrico, tropical, né? Já lúpulos ingleses, eles vão estar. Alguns lúpulos americanos também tem essa parte picante, condimentado, né? Lúpulos ingleses vão estar mais para esse lado terroso, herbal, né? Também temos lúpulos que vão ser mais sensação de oleoso, de resinoso, né? Florais. E por último, uma característica já voltando mais para o lado do amargor, que a gente vai perceber mais como retrogosto, né? Esse daqui a gente geralmente vai perceber mais como aroma, enquanto este último aqui é mais uma sensação de sabor, né? Então, o grau de amargor, né? Quão amargor é aquele, e se ele, além de ser amargo, ele dá notas de adstringência, né? De aquele terroso, aquela terrinha que arranha no final da garganta, que incomoda, né? Ou aquele tanino que lembra ali um chá que ficou muito tempo ali na água quente, né? Aquela coisa seca, adstringente também, né? Mais aqui para o lado de um defeito do uso do lúpulo. A parte aqui relacionada à fermentação, nós vamos avaliar em relação a se ela é uma fermentação neutra ou limpa, aquela que não dá gosto nenhum, aquela que não agrega nenhum tipo de sabor à cerveja, ou, por exemplo, uma fermentação mais frutada, esterificada, né? Aquela que vai trazer ésteres, que podem ser ésteres cítricos, né? de frutas e por aí vai. Uma fermentação mais condimentada, né? Bem característica das cepas belgas, trazendo aí os fenóis, né, para o lado fenólico, ou também defeitos, né, que vão ser off flavors. Essa parte de off flavors ela é muito grande e ela pode envolver diversos processos ou ingredientes. Então, parte de off flavors, né, uma cerveja mal elaborada com defeitos, ela pode remeter, por exemplo, à parte de legumes cozidos, né, manteiga e pipoca, a maçã verde, um defeito de fermentação comum em cepas inglesas, a solvente, né, característica aí de cervejas fermentadas em temperatura muito quente, cogumelo e caldo de carne, né, que muito comum quando sofre autólise, né, maturação muito longas, esparadrapo químico e cloro, muito ligado à água com cloro,
contaminações que podem ir para o lado do vinagre, né, lembrando acético, oxidação, né, proveniente aí de envelhecimento, de contato com oxigênio depois da fermentação, lembra também aromas e sabor que lembra papelão ou mesmo sangue, metálico também uma contaminação muito comum quando vem de ferrugem, né? Plástico químico muito comum do invase, né? Embalagens plásticas não adequadas que podem dar esses gosto plástico, gosto químico. Sulfúrico também um defeito de fermentação, pode ser também do lado do queijo, mais um defeito de fermentação, ou mesmo estragado e podre, né? Uma contaminação aí terrível que está sofrendo a cerveja, né? Então essas coisas podem acontecer também em cervejas, todas elas características ruins que, caso você perceba, você vai julgar como um defeito da cerveja. É muito comum, por exemplo, nas cervejas artesanais a gente encontrar essa parte aqui do DMS, que lembra legumes cozidos, e a parte de manteiga, pipoca, tá? Isso aqui é muito comum também em cervejarias industriais e de grande porte. Aqui na parte agora relacionadas ao envelhecimento, nós temos as cervejas que elas podem ser jovem, a maioria dos estilos são cervejas frescas, novas, que a gente deve tomar com a maior rapidez entre o tempo com que ela foi elaborada, disponibilizada, né, o tempo de consumo. Então, assim como, por exemplo, um queijo que a gente come fresco, a cerveja, a maioria delas, a gente também deve apreciá-las frescas, né? Uma APA, uma IPA, uma Weiss, são cervejas que a gente toma jovens, né? Ou elas podem ser também envelhecidas, né? Elas podem ter essa pegada de licoroso, conhaque, cervejas ali de um longo envelhecimento, né? De barril, de madeira, né? Cervejas aí que foram armazenadas em barril de madeira, como essa daqui, ou algum defeito que leva para o lado do velho oxidado. Tá? Uma cerveja que não era para suportar, não era adequada para suportar esse envelhecimento, mas ela ficou muito tempo lá e ela acabou estragando, ou ela ficou, por exemplo, armazenada numa temperatura muito alta. Em relação ao equilíbrio, né, a gente tem, por exemplo, o desejável, que é uma cerveja equilibrada, onde o estilo, né, a gente equilibra ali a presença do malte, a presença do amargor, a presença do álcool, né, todas as características sensoriais elas sejam equilibradas e não que uma delas se sobressaia muito em relação às outras e deixe a cerveja desequilibrada. Então, a cerveja desequilibrada é aquela onde tem uma pegada excessiva de malte, né, um doce muito presente, ou ela é excessivamente amarga, uma cerveja fraca, né, de baixo álcool, de baixo corpo e muito amarga, que deixa ela desequilibrada, ou uma cerveja muito alcoólica, né, isso aqui é como uma cerveja que é muito leve e que não tem corpo, não tem amargor e faz ela com muito álcool, aí o álcool se sobressai demais. Ou uma cerveja muito aguada, né, uma cerveja ali de baixo percentual alcoólico que não tem corpo, né, que por exemplo fermentou demais, além do desejável. Ou uma cerveja muito doce, uma cerveja que não tem amargor para contrabalancear o doce do malte ou doce dos maltes caramelos acabam aparecendo demais e desequilibram também. Relacionados à carbonatação, a gente também tem, a gente deseja uma carbonatação adequada para a cerveja, né? E saindo do adequado, ela pode ser uma cerveja choca, uma cerveja sem carbonatação, também chamada de flat, né? Passando por uma cerveja pouco carbonatada, como essa que está aqui, uma cerveja muito carbonatada, como essa aqui da figura, né, já faz espuma demais, ou mesmo gushing, que é um defeito, uma contaminação, no qual você abre a garrafa e a cerveja parece um vulcão, né, ela vai expelindo ali, toda a cerveja vai saindo da garrafa. Em relação à sensação de boca e viscosidade, a gente tem em cerveja o desejável, que é um equilíbrio. Fora do equilíbrio, né, novamente ela tem essa pegada do aguada, uma cerveja que ela foi feita sem corpo e ela está com álcool demais, né, ou uma cerveja de baixo percentual alcoólico que você fez uma mosturação muito longa e fermentou demais, então ela não tem nenhum corpo ali para segurar, ela ficou com essa cara de aguada. Ou o lado oposto, ela ficou encorpada demais, ela tem uma densidade muito alta e ela não tem um álcool, não tem um amargor para sustentar aquilo lá, e aí ficou pesada, ficou enjoativa. Ela pode ter essa pegada quente, que é um defeito, são álcools superiores, né? Aquela cerveja que a boca nossa se aquece, tem álcools que vão dar muita ressaca, né? Um defeito fermentativo. Ela pode ter uma distringência, essa distringência pode ter uma centena de motivos, né? Motivos que
de alguma forma ela dá uma pegada no fundo da garganta que incomoda bastante, ou ela pode ter mesmo partículas de suspensão, a gente chama assim de powder em inglês, né? Powder de pó, ou seja, algumas coisas em suspensão também, um defeito muito ruim, comum em cervejas muito lupuladas, né? Por exemplo, restos ali de dry hopping. A parte ainda de relacionada à temperatura e serviço, cada estilo de cerveja também tem uma temperatura adequada, né? Ela não deve ser nem muito fria nem muito quente, ela deve ser adequada àquele estilo. Então, se a cerveja, por exemplo, for muito gelada, ele é abaixo dos 0 °C, provavelmente a gente não vai nem sentir o sabor da cerveja, né? A baixa temperatura vai acabar congelando a nossa papilas gustativas, a gente não sente nada, a gente engole aquela cerveja, acha gostosa porque está ultra gelada, mas não consegue apreciar nenhuma característica sensorial. Então, as cervejas mais geladas que tem, elas são apreciadas entre 0 e 4 °C, por exemplo. E aí, as temperaturas vão subindo quanto mais alcoólicas, quanto mais densas são as cervejas, até cervejas que são praticamente servidas ali em temperaturas só frias, só refrescadas, né? Ali de 12 a 15 °C. Tem cervejas que elas são tão fortes, tão intensas que elas suportam esse tipo de serviço. Uma cerveja para você tomar bem devagar, né? Ali apreciando por uns 15 minutos, uma meia hora cada taça, e às vezes você não consegue nem tomar uma outra taça de tão intensa que é essa cerveja. Então, para cada estilo, uma temperatura adequada. Em relação aqui a uma impressão geral da cerveja, né, a gente vai classificar a cerveja no final do que a gente está interpretando, né, depois que a gente ver, cheirar, colocar na boca, sentir, engolir, esperar alguns segundos, né, e ter aquela resposta do nosso organismo, aí a gente vai classificar essa cerveja se a gente está gostando ou não dela, né, uma somatória ali de todas as características que nós avaliamos, e aí sim a gente vai dizer, puxa vida, essa cerveja merece uma próxima, ou dessa aqui eu não tomo nunca mais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo bem rapidinho sobre algumas técnicas para a gente avaliar a cerveja, e novamente se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu joinha se você gostou, me siga lá no Instagram que eu vou estar postando vídeos curtos com muitas dicas, ok? E não se esqueça de conhecer o curso de cervejaartesanal.net, um lugar para você aprender a fazer cerveja, ok? Participe e dê os seus comentários. Um forte abraço e até a próxima. Fique com Deus!